Boa tarde, terceiro ano, tudo bem? Graças a Deus, mais um dia de vida, mais um dia de aula. Chegou sexta-feira e esse final de semana vai ser mais especial, né? Nós vamos comemorar o Dia dos Pais. Então, amanhã, no sábado, a partir das 15 horas, das 15 até às 17h30, nós estaremos lá na Escola Pequeno Polegar para poder homenagear os pais de vocês. Então não esqueçam de ir lá junto com o papai, buscar a lembrancinha dele, tirar uma foto, tá bom? De modo seguro, todo mundo com máscara, mas não podemos deixar de lembrar, né? Essa data tão importante que é dos nossos pais, tá bom? Então vamos para a nossa aula de hoje? Então hoje nós vamos fazer português das páginas 106 a 109. E em artes nós vamos fazer o cartão do Dia dos Pais, tá bom? Então pegue por gentileza a página 106 aí. Em português, nós estamos trabalhando as fábulas, que são as narrativas, onde os personagens, eles trazem características humanas, com sentimentos, com falas, tanto os animais quanto os seres inanimados. E nessas fábulas, elas nos transmitem uma moral, né? Uma reflexão como nós deveríamos agir ou, de repente, como não deveríamos agir. Então, olha lá, página 106, acompanhe a leitura aí, por gentileza, de uma outra fábula. Olha ali. Leia o texto a seguir e descubra qual ensinamento é transmitido na fábula. Então, o título, O Pastor e as Ovelhas. Acompanhe, por gentileza. Um jovem pastor de ovelhas, cansado de fazer sempre a mesma coisa, resolveu brincar com as pessoas do vilarejo. Então começou a gritar: o lobo, salve o rebanho! Ao ouvirem seus gritos, muitos moradores foram ajudá-lo. Quando chegaram perto do pastor, depararam-se com ele rindo à toa. É brincadeira, disse ele. Os moradores do vilarejo acharam tudo aquilo muito estranho e retornaram para os seus afazeres. Na semana seguinte, um lobo apareceu e atacou as ovelhas do pastor, que gritou e pediu socorro por muito tempo, mas ninguém o socorreu. Ninguém acredita em um mentiroso, mesmo quando diz a verdade. Vocês já viveram essa situação em que alguém fica fazendo certos tipos de brincadeira e quando é verdade você passa a não acreditar? Eu acredito que alguns de vocês possam ter vivido, né? É sobre isso que a fábula fala. Na hora que ele estava dizendo a verdade, ninguém acreditou. Tanto ele brincava, que era uma brincadeira de mau gosto, né? Tanto ele brincava, ele ficava gritando, aí chegava lá, não era nada, que quando aconteceu de verdade, ninguém acreditou nele. Então, essa é a lição de moral, olha ali. Ninguém acredita em um mentiroso, mesmo quando diz a verdade. Então, olha a importância de se dizer a verdade sempre, né? Página 107. Vamos para as nossas atividades agora, ó. Número 12. Com base no texto, associe cada substantivo ao significado correspondente. Então aí a gente tem a letra A, que é o pastor, temos a letra B, que é o rebanho, e temos a letra C, que é a aldeia. E depois ali, ó, porção de animais guardados por pastor. É a letra A, é a letra B ou é a letra C? Pequena povoação, povoado, pessoa que cuida do gado ou do rebanho. É o pastor, é o rebanho ou a aldeia. Então vocês vão colocar a letra correspondente. Número 13. Qual era a brincadeira de mau gosto que o pastor fazia? Então vocês voltem no texto e verifiquem qual que era a brincadeira de mau gosto que ele fazia com as pessoas. 14. Como as pessoas o encontravam quando vinham em seu socorro? Então quando elas iam até ele, o que ele fazia? Número 15. Quando o lobo apareceu de verdade, letra A, o que aconteceu ao rebanho do pastor? Então aqui é referente ao rebanho. A letra B, como o pastor reagiu a esse fato? Então aqui se refere ao pastor. E a letra C, porque as pessoas não se preocupavam em ajudar o pastor. Então depois aqui são as atitudes das pessoas, tá bom? Página 108. Número 16. Pode-se afirmar que esse texto é uma fábula? Justifique sua resposta. Então, nós falamos que as fábulas geralmente possuem personagens, animais, árvores que eles demonstram sentimentos, demonstram características humanas. Nessa aqui não tem. Mas mesmo assim eu posso afirmar que é uma fábula? Sim. Por
que eu posso afirmar então que é uma fábula? Tá bom? Número 17. Releia a última parte do texto. O lobo, salvem o rebanho. Letra A. De quem é essa fala? Então, quem que está gritando desse jeito, tá? O número 18, vocês não precisam fazer, tá? Porque é uma atividade mais oral. E o número 19, escolha uma das fábulas dessa unidade. Então, nós lemos O Pastor e as Ovelhas, nós também lemos A Lebre e a Tartaruga, e no livro de atividade, nós lemos O Asno e a Mula. Então, vocês vão escolher uma dessas 3 fábulas, depois vão ler para os seus familiares. Então, é uma dessas 3, tá? Vocês vão escolher e vão ler. Depois, discuta com eles, com os familiares de vocês, o ensinamento proposto pela história. Então, toda fábula tem um ensinamento. Então, vocês vão ver essa que vocês escolheram sobre o ensinamento. Relacionando com a situação do dia a dia. Faça uma pequena anotação daquilo que vocês e seus familiares concluíram. Então, vocês vão ali ler para os seus familiares, vão ver sobre a lição de moral e vão fazer um pequeno textinho ali sobre o que vocês vivenciam. Se vocês já vivenciaram, o que vocês acham, se é certo, se é errado, se vocês já viram, tá certo? Página 109 agora. Número 20. Escolha uma das fábulas abaixo para recontar usando suas palavras. Então, vocês vão colocar um X. Vocês vão recontar essa história. A Lebre e a Tartaruga ou O Pastor e as Ovelhas. Então, se vocês forem recontar a história A Lebre e a Tartaruga, faça um X nele. Se for O Pastor e as Ovelhas, faça um X na segunda opção. Número 21. Quando terminar o registro no seu reconto, leia novamente. O que é recontar? Vamos supor que vocês vivenciaram na sala de aula alguma situação ali com um colega. E depois, só que tem um dos colegas, vocês têm um grupo de colegas e um desses colegas não estava ali. Depois chega esse outro colega e você conta tudo o que aconteceu ali. Ai, fulano, sabe aquilo lá? E começa a recontar. Isso é recontar, tá? É uma situação onde você vivenciou ali e depois chegou alguém e você contou novamente. Vamos supor que vocês escolheram A Lebre e a Tartaruga. Vocês vão ler novamente para você relembrar e vocês vão recontar essa história. Vocês vão colocar os elementos principais, mas não é recontar com as mesmas palavras. É do jeito que você contaria a história para alguém. Vamos supor que eu não conheço essa história. Você fala, professora, você conhece aquela fábula A Lebre e a Tartaruga? Então, daí você começa a contar para mim, com as suas palavras. É isso que você vai fazer, mas no caderno. Então, olha a atenção que vocês têm que ter. Depois que vocês terminarem de recontar, vocês vão ver se vocês escreveram tudo isso. Escrever o título? É importantíssimo ter o título. Então, vai ser o qual? A Lebre e a Tartaruga ou vai ser O Pastor e a Ovelha? Esse momento vocês podem repetir, vocês devem repetir o título, porque é uma recontagem dessa fábula. Depois, dividir meu texto em parágrafos. O que é parágrafo? O parágrafo não é aquela distância que eu deixo entre a margem e o começo da frase? Aqui é um parágrafo. Cada vez que eu faço eu conto uma nova história, eu faço um novo parágrafo. Utilizei letra maiúscula? Quando que se utiliza a letra maiúscula? Se utiliza nos nomes dos personagens, no início de cada frase. Obedecer a sequência da história? Então, se eu for ler essa história, ela tem uma sequência? Ou em algum momento dela, eu deixei de contar alguma coisa que era importante, que não faz ligação do primeiro parágrafo com o último parágrafo? Então, vamos supor, eu tive um meio e tive um fim, mas não tem o desenvolver da história. Ou eu tive o começo e eu tive só o desenvolver da história, eu não tive o final. Então, vocês precisam, toda história tem que ter começo, tem que ter meio e tem que ter fim. Depois, escrevi a moral da história. Qual é a moral da história? Tem que ter a moral da história. E por último, escrevi as palavras corretamente. Eu usei 2 R's quando precisa, 2 S's quando precisa, eu coloquei a acentuação, o agudo, circunflexo e o tio nas palavras necessárias, eu grafei corretamente, o O é O e não é A, então eu coloquei o O, por exemplo, lá em cima e desci. Tem gente que faz o O com aqui embaixo, não posso, então eu tenho que escrever corretamente, eu tenho que grafar corretamente, porque quando eu escrevo algo, é para alguém. Então, eu vou dar um exemplo aqui na lousa com vocês, tá? Então, eu vou primeiro ler uma história, ler a fábula,
para depois recontar a fábula, tá certo? Então eu vou contar uma fábula para vocês e depois nós vamos fazer juntos aqui a recontagem dela, tá? Nós vamos recontar essa mesma fábula, mas agora com as minhas palavras. Então o título: O Leão e o Rato. Um leão dormia sossegado quando foi acordado por um rato que passava correndo em cima de seu rosto. Com um ágil ataque, ele o agarrou e já estava pronto para matá-lo. Quando o rato implorou: Por favor, se o Senhor me soltar, tenho certeza que um dia poderei retribuir a bondade. Mesmo rindo por achar ridícula a ideia, o leão resolveu soltá-lo. Pouco tempo depois, o leão caiu numa armadilha colocada por caçadores. Preso ao chão, amarrado por fortes cordas, sequer podia mexer-se. O rato, ouvindo seu rugido, se aproximou e roeu as cordas, até deixá-lo livre. Então disse: O Senhor riu da ideia de que eu teria capacidade de ajudá-lo um dia. Nunca esperava receber de mim qualquer favor em troca do seu. Mas agora o Senhor sabe que mesmo um pequeno rato como eu é capaz de retribuir um favor a um poderoso leão como o Senhor. Moral da história: os pequenos amigos podem se revelar como os melhores e mais leais aliados. Então agora nós vamos recontar essa história, tá? Então quando eu tenho que recontar uma história, eu tenho que pegar os elementos principais. Eu não vou utilizar a mesma ali, eu vou colocar, sintetizar, eu vou diminuir, então eu vou colocar os elementos principais. Então a pessoa que ler a minha história, ela tem que compreender o principal, o que aconteceu ali, tá bom? Então vamos à lousa. Então antes de vocês passarem o texto concluído para cá, façam no caderno de pauta, a cada frase vocês releiam para ver se faz sentido, tá? Então vocês só vão passar pro livro depois que tiver tudo revisado. Vocês vão fazer essa revisão. Se escrever o texto, se dividir o texto em parágrafos, se utilizou letra maiúscula, se obedeceu a sequência, se tinha começo, meio e fim, se escreveu a moral e se escreveu as palavras corretamente. Então, primeiro façam no caderno da pauta para depois fazerem aqui no livro, tá? E depois de feito, tudo corrigido, tirem a foto para mim, por gentileza. E daí, na página 110, vocês vão desenhar, tá? Aqui, ó, nesse retângulo aqui, vocês vão desenhar essa história de qual vocês, no caso, fizeram. Então, eu vou fazer aqui o meu. Então, o meu eu tenho como título Leão e o Rato. Então, o título aqui é minha folha. Lembrando que a minha folha, ela tem, isso aqui é chamado de margem, tá? Então, ela tem a minha margem. Eu tenho que achar mais ou menos para o meu título ficar centralizado. Então, não pode sobrar nem muito aqui e também não pode sobrar nem muito aqui. Então, eu vou imaginar mais ou menos onde o meu título vai ficar centralizado. Então, vou começar aqui, ó. O leão e o rato. Então, olha aqui, ó. Ficou um espaço aqui, ficou um espaço aqui, tá? Daí eu vou começar com o parágrafo. Como que é o parágrafo? O parágrafo é essa distância aqui da minha margem, mais ou menos 2 dedinhos de vocês, para eu começar a fazer. Coloquei o título, agora eu vou começar a escrever. Parágrafo, a distância, vou pular uma linha para o meu texto ficar mais organizado e vou fazer o parágrafo de mais ou menos 2 dedinhos, tá? Então aqui, um leão estava dormindo e um ratinho passou correndo pelo seu rosto. Então eu vou ler novamente para ver se fez sentido. Um leão estava dormindo e um ratinho passou correndo pelo seu rosto, vírgula, quando o leão o capturou. Ponto final. Vou ler novamente. Um leão estava dormindo e um ratinho passou correndo pelo seu rosto, quando o leão o capturou. Ponto final. Na outra linha, agora eu vou dar parágrafo. Por quê? Porque eu vou falar de um outro assunto. Agora eu vou falar do ratinho. Então, aqui eu contei o quê? Que o leão estava dormindo, eu contei sobre a história do leão. Agora, como é um novo assunto, eu vou falar a consequência que o ratinho fez, eu vou fazer um novo parágrafo. Esse parágrafo tá aqui, eu tenho que seguir essa linha aqui, ó. Eu tenho que imaginar que aqui tem uma linha
Vou fazer uma linha imaginária e vou seguir aqui, ó. O ratinho implorou ele o soltasse e ele, ó, daí eu venho aqui no canto, porque aqui é o parágrafo que eu comecei uma nova frase. Como aqui terminou a linha do meu caderno, eu vou vir agora aqui pro canto. Que ele o soltasse e que um dia iria retribuir. Ó, não cabe toda a minha frase, minha palavra aqui. Então eu tenho que colocar um tracinho e continuar aqui. Retribuir, por favor. Ponto final. Agora eu vou fazer um novo parágrafo, porque eu vou colocar o meio da o desenrolar dessa história. Tá? Então eu li, ó, um leão estava dormindo e um ratinho passou correndo pelo seu rosto quando o leão o capturou. O ratinho implorou que ele soltasse e que um dia iria retribuir o favor. Ponto final. Na outra linha, parágrafo, aqui eu tenho uma linha imaginária, então eu vou fazer aqui, ó. Um belo dia, o leão caiu em uma armadilha e o ratinho, ouvindo seu rugido, foi até ele e roeu as cordas. Então eu vou ler de novo. Um belo dia, o leão caiu em uma armadilha e o ratinho, ouvindo o seu rugido, vírgula, foi até ele e roeu as cordas, libertando. Ó, não cabe aqui, tracinho do outro lado, libertando-o. Libertando-o. Ponto final. Então, esse assunto aqui, dessa frase, eu acabei. Porém, eu ainda vou falar o que o ratinho fez. Então, eu coloquei ponto final, letra maiúscula e vou continuar. Logo, ele lembrou, ele tem um ratinho, né? Logo, ele lembrou o leão, que mesmo sendo pequeno, tem uma lousa maior aqui. Então, eu não tenho onde escrever. Não faria sentido eu apagar aqui e continuar escrevendo. Então, eu vou ler para vocês como que ficaria, tá bom? Logo, ele lembrou o leão que, mesmo sendo pequeno, ele pode retribuir o favor. Ponto final. Embaixo, na outra linha, moral da história, os pequenos amigos podem revelar como melhores e mais leais aliados. Então, vou reler para vocês. Olha lá, o leão e o rato. O leão estava dormindo e o ratinho passou correndo pelo seu rosto quando o leão o capturou. O ratinho implorou que ele soltasse, que um dia iria retribuir o favor. Um belo dia, o leão caiu em uma armadilha e o ratinho, ouvindo o seu rugido, foi até ele e roeu as cordas, libertando. Logo, ele lembrou o leão que, mesmo sendo pequeno, ele pode retribuir o favor. Então, essa aqui é o meu reconto. Eu recontei aquela história, mas agora com as minhas palavras, tá bom? Então, é isso que vocês vão fazer, tá certo? E não esqueçam de desenhar. Então, na página 110 é só até o desenho. Onde está escrito um pouco mais, não precisa. Gente, vocês me desculpem, eu não consegui terminar aqui a fábula, tá? É que não faz sentido eu apagar a parte de cima, mas faltou só um pedacinho, tá bom? Então, vamos para a aula de artes? Então, em artes, vocês vão precisar de tinta guache, de pincel, desta folha que eu enviei para vocês e de paciência. Por que paciência? Porque precisa esperar secar. Primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão pegar essa folha aqui e fazer um desenho bem bonito para os pais. Mas ele precisa ocupar todo esse espaço, tá? Pode ser você com seu pai em um lugar que você gosta de ir com ele. Ou pode ser um lugar que você gostaria que ele fosse com você, tá bom? Mas precisa ser bem caprichado, precisa ser bem colorido. E não esqueça de colocar o nome de vocês aqui dentro, tá bom? Aqui dentro, aqui embaixo, para saber que foram vocês que enviaram para ele. Então, aqui na frente, primeira coisa, vocês vão abrir, deixar aberto assim, ó. Vão desenhar, aqui é com canetinha e com lápis de cor, tá? Bem bonito um desenho pro papai, ok? Dentro, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o pincel com bastante tranquilidade, vão pintar aqui dentro do coração, cada coração com uma cor.
Então, professora, eu não tenho muitas cores. Vocês podem misturar. Por exemplo, se alguém quiser um rosa, pode pegar o branco e o vermelho, daí vira rosa. Então, vocês podem ir misturando as cores, tá certo? Por que eu pedi paciência? Porque primeiro, vocês vão precisar pintar aqui em cima uma mão que a gente fala, uma vez. Daí, vocês vão ter que deixar secar um pouco. E provavelmente, por exemplo, eu fiz o teste aqui em casa, o amarelo, ele fica transparente, ele não cobre. E a gente precisa cobrir isso aqui, ó. Aqui não tá assim, 1000 beijos, aqui não tá muitas cócegas. A gente precisa cobrir, para o pai não ver o que tá escrito. Por que não pode ver? Porque depois, quando já estiver seco, vocês vão entregar o cartão para ele e ele vai raspar. Ou raspar com o dedo mesmo, com moeda. E o que sair ali vocês vão ter que dar. Porque olha aqui, ó, raspou, achou, ganhou. Então, aperto na bochecha. A pessoa vai apertar o pai, mas cuidado, não machucar o papai, hein? Então, ele vai raspar lá, saiu assim, apertar a bochecha. Depois aqui, ó, beijo de esquimó. Daí você dá o beijo de esquimó nele, tá bom? Então, vocês vão ter que pintar aqui dentro devagarzinho para contornar certinho. Então, vocês vão passar uma mão que eu falo é uma tinta, tá? É esse termo que a gente utiliza. Vocês vão passar uma tinta aqui, deixar secar aberto. Depois vocês vão voltar, a mesma cor, vocês vão passar de novo ali a tinta, tá bom? Eu vou passar um aqui para vocês terem uma ideia de como que fica. Ó, eu passei uma sugestão. Se o pincel ele for fininho, fica mais fácil de eu pintar. Então, quem não tiver tanta habilidade, vai bem devagarzinho. Eu passei só uma mão para vocês verem como que ficou. Olha aqui, uma mão só, ele fica meio que parecendo, ó. Tá vendo? Aqui tá assim, ó, 1000 beijos. Então, fica parecendo a letra. Então, depois que eu deixar secar um pouquinho, eu deixo lá, deixo 1 hora mais ou menos secando, eu volto e pinto de novo. Não pode fechar a página, gente. Eu fiz isso, eu não deixei secar muito, daí grudou tudo, não dá certo. Então, tenham paciência, não sejam apressados, tá bom? Deixa lá um lugar onde o papai não vai ver, um lugar escondidinho lá, para que vocês deixem secar bem, para chegar no outro dia, vocês entregarem o cartão para ele. Então, recapitulando, primeira coisa, vão deixar a página aberta e vão fazer um desenho bem bonito e bem colorido aqui, ok? Depois que vocês fizerem esse desenho bem bonito, bem colorido, vocês vão pintar cada coração de uma cor. Quanto mais clara a cor, mais difícil fica de pintar, tá bom? Então, mais mãos de cores ali vocês vão precisar. Então, eu passei, pintei todas as cores. Deixei secar aberto. Preciso passar mais uma vez a tinta. Eu vou lá, passo mais uma vez a tinta. Deixei aberto. Ainda não tá do jeito que eu queria. Então, passou ali a terceira vez. Eu tenho certeza que 3 vezes já tá bom. Daí, vocês vão deixar bem aberto. E daí, só no outro dia vocês fecham, para deixar bem fechadinho, tá? Eu preciso... Daí é todo mundo, gente, por gentileza, que vocês me mandem foto. Segurando o cartão... dele fechado e ele aberto. São 2 fotos. Por gentileza, me mandem, não deixa de me mandar. Tem criança que eu peço e não manda. Gente, por favor, mandem. Eu peço encarecidamente. Manda foto pra mim. Então, fechado e aberto. E você segurando o cartão, tá bom? Então, a gente se encontra amanhã na escola para vocês pegarem a lembrancinha dos pais de vocês e pra gente tirar uma foto bem bonita, tá bom? Até amanhã. Fiquem com Deus e caprichem no cartão dos pais de vocês, que eles merecem também. Um beijo no coração, viu? Tchau!